Olá, sou Marcos Alvarenga. A gente vai começar agora a live onde a professora Regina Alvarenga está convidada para falar um pouco sobre neuromielite óptica. Nós estamos abrindo aqui a atividade de hoje, esperando que o pessoal entre na sala. E eu gostaria de perguntar para minha assistente de palco, Simone, se o áudio está bom. Então eu vou abrir aqui o meu WhatsApp web para poder ver, porque nessa live de hoje, pessoal, como a gente está fazendo com uma tela diferente, que é a tela horizontal, eu não consigo enxergar as mensagens que vocês mandam para a gente. Então, na verdade, vocês vão publicar isso, por favor, e depois, obviamente, a Simone vai mandar para mim pelo WhatsApp web, e a gente também vai poder usar as perguntas de vocês para a gente poder criar conteúdo. O que eu gostaria também era que vocês mandassem os seus e-mails ao longo do chat, para que a gente possa criar uma lista de e-mails para poder conversar diretamente com vocês, uma vez que nós estamos promovendo agora a produção da campanha que vai rodar no Agosto Laranja. Então essa campanha vai ser muito linkada com o que os pacientes também gostariam de saber sobre a doença, tá? Porque é uma campanha que vai ser totalmente digital, uma vez que a gente está no meio da pandemia, né, professora? É verdade. Boa noite a todos, é um prazer ter vocês aqui dentro da minha casa, da nossa casa, e fui convidada para conversar com vocês sobre um tema que me é particularmente caro, que é a neuromielite óptica. Certamente a ideia é mostrar a vocês o lado do médico, como ele faz o diagnóstico, como ele pensa na doença, a dificuldade que nós temos no diagnóstico diferencial, e mostrar a vocês então quais são, no momento, os caminhos melhores para nós firmarmos um diagnóstico correto e uma conduta que será quanto mais benéfica, quanto ela for iniciada precocemente e com a medicação adequada. Falando um pouquinho a vocês sobre neuromielite óptica no mundo e no Brasil. Posso começar, Marcos? Então, eu estou perguntando aqui para o pessoal se vocês estão me escutando bem. Na verdade, eu ainda não recebi essa resposta, então eu vou esperar mais um pouquinho. Na verdade, o pessoal está entrando na sala. Perfeito. Tá? Então, só mais uns segundos. Simone, eu estou no WhatsApp web te esperando falar se você está escutando bem ou não. Tá bom, Simone falou que a gente está sendo bem escutado por vocês. Então a situação, eu volto a lembrar, nós estamos aqui numa outra live do conteúdo que vem sendo criado ao longo dessa infeliz pandemia, e hoje o tema é neuromielite óptica. Nós vamos trazer para vocês informações nos quais achamos importantes para que os pacientes entendam, não somente os pacientes que têm o diagnóstico já de neuromielite óptica, mas os pacientes que estão em investigação diagnóstica, e até mesmo para que os pacientes de esclerose múltipla também conheçam algumas particularidades que regem essas duas diferentes condições. São condições neurológicas relacionadas ao sistema imune e que se confundem em alguns casos, né, dificultando o diagnóstico por parte da equipe médica. Então hoje, a professora Regina Alvarenga, que não preciso nem apresentá-la, é uma pessoa que vem liderando várias pesquisas no campo da neuromielite óptica e trará para vocês então uma visão dela frente a essa doença, e eu vou ficar aqui de moderador. A Simone está olhando o chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda no chat, que a Simone manda para mim pelo WhatsApp web,
e eu vou conseguir passar para a professora Regina para a gente poder tentar responder algumas delas, tá bom? Então, vou começar fazendo uma breve introdução. Na verdade, nós estamos lidando, né, hoje com um tema que é um tema muito difícil. Por quê? Porque é um tema que vem sendo construído ao longo das últimas 2 décadas, né? E é uma doença que antes era confundida com esclerose múltipla. Então, a partir do momento que algumas coisas vieram a ficar mais claras, nós conseguimos então diferenciar os pacientes, né? Na maioria das vezes conseguimos, e esse é o nosso objetivo, para no final das contas podermos tratá-los de forma mais específica, né? Então hoje o tema é esse, e eu passo a palavra à professora Regina Alvarenga para que ela possa conversar um pouquinho com vocês sobre a visão dela frente a esse desafio, a visão dela de experiência e a visão dela atual, né? Na verdade, nós vivemos tudo isso que eu comentei. Ela participou de algumas etapas, né? Fazendo algumas pesquisas, e ela realmente tem uma bagagem espetacular no sentido de acompanhar, tratar, diagnosticar pacientes com neuromielite óptica, tá bom? Quero que vocês aproveitem, porque essa é uma oportunidade muito legal que a gente está conseguindo trazer para vocês nesse momento. Perfeito. Tá bom? Muito bem. Então, mais uma vez, aos amigos que chegaram agora, é um prazer tê-los aqui dentro da nossa casa e eu falando sobre um tema que me é particularmente caro dentro das doenças inflamatórias, desmielinizantes e idiopáticas. Então, tudo começou, como quase tudo começou em medicina, na Europa, França, no final do século XIX. Vejam vocês que a medicina, até então, era uma medicina de quase uma, digamos, ilusão. Por quê? Não se conheciam as doenças, não se conheciam os mecanismos das doenças. Então, certamente, neste século XIX, houve uma explosão de conhecimentos. E nessa explosão de conhecimentos médicos, a neurologia se iniciou. E a neurologia se iniciou na França, com um grande médico chamado Charcot, que descreveu a primeira doença desmielinizante, a qual ele chamou de esclerose en plaques, e que os americanos deram o nome de múltipla esclerose e que nós chamamos de esclerose múltipla. Então nós estamos no ano de 1868, França, Paris, Salpêtrière, e alguns anos após, também na França, numa outra cidade, em Lyon, um outro neurologista, cujo nome é Eugène Devic, descreveu o caso de uma paciente, que ele acompanhou desde a sua internação ao seu óbito, e ele realizou o que era possível na época de se conhecer as doenças, uma vez que não existiam exames complementares, não existia imagem, que foi através do estudo anátomo-patológico. Então, essa única doente descrita por Eugène Devic foi o primeiro caso considerado na literatura de neuromielite óptica aguda. O que essa paciente teve? Era uma paciente que se internou porque desenvolveu um quadro de paraplegia, ela não movimentava as pernas, com alterações sensitivas e alterações esfincterianas. Ou seja, ela desenvolveu um quadro que apontava para a medula, era uma mielite. E 15 dias após, ela desenvolveu um quadro visual. Ela perdeu a visão dos 2 olhos. Então, em menos de um mês, digamos assim, uma paciente previamente saudável, em torno de 40 anos de idade, ficou paraplégica e com perda visual bilateral. E vocês imaginam isso tratado
há mais de 150 anos atrás, há muito tempo atrás. Então, essa paciente evoluiu mal, foi ao óbito e Devic visualizou que a medula estava altamente inflamada e que o nervo óptico estava igualmente inflamado. E o resto do encéfalo estava normal. Mas ele pôde ver então a característica que acompanha todo esse tipo de doença, a inflamação. Então, tanto esclerose múltipla quanto neuromielite óptica são doenças cujo mecanismo da doença é um mecanismo inflamatório. Qual era a diferença, então, de neuromielite para a esclerose múltipla, onde Charcot descreveu vários casos com estudo anatomopatológico mostrando que haviam lesões no nervo óptico, na medula, em outras partes do encéfalo. Então, na esclerose múltipla, as inflamações eram em vários locais do sistema nervoso e eram lesões menores. No caso da neuromielite óptica, as lesões eram maiores, igualmente inflamatórias, porém eram no caso do Devic, seletivas para a medula e para o nervo óptico. Até aí, tudo certo? Eu vejo que foi uma observação que na época, sem a ajuda de exames, né, tecnológicos, o pessoal fazia autópsias, né? Isso. No caso eram necrópsias dos Isso. pacientes e viam características anatomopatológicas, né? Ou seja, na peça anatômica, no corpo do paciente falecido, características que eram um pouco marcantes no sentido da esclerose múltipla, sendo uma doença que ficava mais espalhada ao longo do sistema nervoso central, na área do encéfalo e na área da medula. E também visual. E também no nervo óptico, né? Tanto é que tem vários pacientes com esclerose múltipla que cursam com neurites ópticas e também mielites, né? Perfeito. E, contrapartida, uma outra doença estava sendo visualizada, estava sendo questionada, né? No qual manifestações visuais e medulares eram marcantes e graves. E mais ainda, a análise da peça anatômica do cadáver mostrava uma inflamação com um caráter mais agressivo. Isso. Né? Então isso fez com que duas talvez patologias estivessem sendo definidas, né, descritas, sendo que cada uma delas, apesar, né, temos que sempre frisar isso, apesar de ambas serem inflamatórias, né, não estamos lidando com doenças tumorais, doenças vasculares, doenças infecciosas, né? Então eles, né, vendo essas características, né, cada um foi para um lado, né? Cada um seguiu, né, de acordo com a sua visualização desses padrões, se definiu então nomes e perfis de pacientes com características que se diferenciavam, né? O problema é que eles estavam, senhores, no final do século XIX, com pouquíssima qualidade tecnológica e precisavam, né, nessa época, de estudar os casos, estudar a medicina, e por aí foi o começo. Na verdade, nós estamos falando, né, 150 depois de Charcot e 126 depois. Mais de 100 anos depois, nós estamos conseguindo, nas últimas 2 décadas, realmente reunir mais informações sobre essas 2 doenças, não é? E aí, Regina, como é que foi assim a história depois disso? Isso. Então, é bem claro para vocês que, embora o paciente pudesse apresentar sintomas
semelhantes, já desde o início foi notado que a gravidade dos sintomas era diferente. E mais, vamos nós. Como eu disse a vocês, a esclerose múltipla, ela foi descrita em Paris e logo vários casos foram se somando aos casos descritos por Charcot, mostrando que ela era uma doença que existia em vários locais. Então, Paris, Alemanha, Inglaterra, depois no início do século, os Estados Unidos começaram a descrever casos e casos da doença e mostrando suas características de história natural. O que é história natural? É como a doença evolui sem nenhum tipo de intervenção médica, que não existia, não havia tratamento, não é? Então, qual era a história natural da esclerose múltipla? Então, primeiro logo viram que a doença predominava em brancos. Durante mais de um século não havia relato de um caso de esclerose múltipla na África inteira. Então, sabidamente foi sendo observado pela descrição de novas séries de casos que era uma doença de brancos, caucasianos, de jovens, predominantemente mulheres, com uma história natural típica em surtos e remissões, independente do tratamento, porém que a médio e a longo prazo, a maior parte dos pacientes, pela história natural, desenvolvia uma progressão secundária, manifestada por quê? Por uma dificuldade de andar. Então, essa história da esclerose múltipla foi sendo descrita, foi sendo vista. E a história da neuromielite óptica? A história da neuromielite óptica se concentrou em mais de um século no caso descrito por De Vick. Então, era uma doença que afetava bilateralmente a visão, causava paraplegia, com curso ou fatal ou monofásico. Isso é, havia o evento e ficavam as sequelas. Então, a medicina conhecia até a década de 90, agora em 90, essas duas doenças. Perfeito? O que aconteceu um pouco antes da década de 90? A ressonância magnética. Isso foi um marco, né? A história da medicina se modificou com o conhecimento, com a ciência. Então, os métodos radiológicos começaram com Madame Curie, que era o raio-x, depois a arteriografia para doenças vasculares, a tomografia na década de 70 e a ressonância magnética na década de 80. Então, pela ressonância magnética, pôde ser visto por todo mundo, pelo médico, pelo técnico, como era a lesão na esclerose múltipla e na neuromielite óptica. Isso sem dúvida, vocês vão entender mais na frente da conversa com a professora Regina, que características de imagem vão conduzir, em boa parte dos pacientes, na maioria dos pacientes, características de uma doença ou da outra, né? Sendo que existem também os casos que, infelizmente, às vezes fazem um overlap, não é? A gente acaba vendo coisas de uma e da outra, né? Exatamente. E aí a gente precisa de outras ferramentas diagnósticas que também foram aparecendo muito mais recentemente. Isso. A gente está na década de 90. De 80. 80 a ressonância, 90... Começaram talvez as primeiras publicações de pacientes com neuromielite óptica de padrão recorrente. Exatamente.
que é o marco de uma história em que o passado defendia que Devic, né, a doença de Devic, era uma doença monofásica, ou seja, o paciente teria uma apresentação na vida de uma neurite e de uma mielite, com muita gravidade, com muito percentual de fatalidade. Só que com o advento da ressonância e com a observação clínica, porque vejam, os métodos de diagnóstico são excelentes, mas tudo começa com a observação do médico. É a medicina investigativa. Então, na década de 90, começaram a surgir séries de casos vistas em Cuba, Martinica, Brasil e também Estados Unidos, mostrando que havia um grupo de pacientes que antes estavam naquele bojo de ter esclerose múltipla, porque a doença evoluía em surtos, remissões, mas que na verdade eles eram diferentes. Qual era a primeira característica? Era uma doença muito mais rara, era uma doença que, ao oposto da esclerose múltipla, afetava muito mais os não caucasianos, por isso que é uma doença muito descrita na Ásia, Japão, China, e entre povos que têm miscigenação e são afrodescendentes. Então, as séries do Caribe, de Cuba e posteriormente a nossa aqui no Rio de Janeiro, mostrou que havia uma outra doença que, embora ela fosse inflamatória, embora ela tivesse surtos e remissões, ela seletivamente afetava o nervo óptico, na maior parte dos casos bilateral, e afetava a medula. Alguns casos melhoravam, mas logo havia uma recorrência. Então, tudo que se conhece, do que hoje se fala de neuromielite óptica, é basicamente a forma recorrente. Ainda identificamos um mínimo de casos que são iguais ao da doença de Devic, que nunca mais retornam, mas menos de 5%. Isso é muito interessante porque sempre a gente buscou na identificação dos pacientes com esclerose múltipla, a forma mais comum, que é a forma remitente recorrente, a gente sempre tentou enxergar o paciente que tinha surtos ao longo da vida, e isso fazia com que a gente ficasse razoavelmente tranquilo frente ao diagnóstico de esclerose múltipla. A partir da década de 90, com essa, movimentação científica de descrição de casos nos quais os pacientes com doença de neuromielite óptica também podiam e estavam tendo curso recorrente, ou seja, surtos ao longo da vida, ficou mais difícil, ficou mais complexo para nós conseguirmos estabelecer critérios, provas, nos quais a gente pudesse ter realmente o máximo de certeza de onde estávamos pisando, se eram pacientes com doenças tipo neuromielite óptica ou doença que estava dentro de um perfil esclerose múltipla. Então vocês veem que a partir daí, a gente vai contar um pouco para vocês, muita coisa aconteceu para exatamente simplificar ou facilitar esse discernimento. Na verdade, a ideia era como que eu vou ter certeza que o meu paciente tem esclerose múltipla, que é mais comum ter esclerose múltipla, mas também como é que eu vou ter certeza que ele não tem neuromielite óptica, porque as linhas de tratamento serão diferentes. Muito diferentes. Então, esse é um ponto fundamental. Embora ambas sejam doenças inflamatórias, e como vocês sabem, a doença inflamatória, ela é uma doença imunomediada. Ou seja, o próprio indivíduo, ele tem susceptibilidade para ter essa ou aquela doença. Isso é alguma coisa determinada biologicamente.
Vejam bem, nenhuma das doenças é hereditária. Uma doença hereditária é uma doença que pai tem, filho vai ter, ou se é uma doença recessiva, uma hora vai aparecer na família. Nenhuma das duas é hereditária. Mas não só elas, como mais de 500 outras doenças, têm uma susceptibilidade genética que vem por um sistema nosso relacionado à resposta imunológica, que se chama sistema HLA. Eu vou dar um exemplo, que eu estou falando algo complexo, mas vocês vão entender num minuto. Todos vocês já ouviram falar de crianças ou adultos que fazem um quadro de uma leucemia ou de uma doença hematológica e que precisam de um transplante, perfeito? E todos vocês sabem que muitas e muitas vezes só se encontra um indivíduo com compatibilidade imunológica, que é justamente via sistema HLA. A pessoa mora em São Paulo e o cara mora em Londres, tem nada a ver com ela, mas ele tem um padrão desse sistema HLA que é compatível com esse doente que mora no Rio de Janeiro. Então, todos nós temos um sistema HLA, certo? Esse sistema HLA, ele é responsável pela resposta imunológica, perfeito? Então, eu tenho o Marcos, que é meu filho, é diferente do meu, certamente. Porque esse sistema, ele tem muitos cruzamentos entre os alelos. Então, há uma diversidade muito grande de apresentação. Por isso que é tão difícil se achar um doador ideal, né? Para situações de, por exemplo, necessidades de uma leucemia grave, de algum tipo de doença que precise da medula óssea, né? Isso. Você tem que encontrar um sistema compatível, um indivíduo compatível com o seu sistema imunológico. E esse é o sistema HLA. Então, esse sistema HLA, ele, em determinadas doenças, e são mais de 500, o diabetes, artrite reumatoide, colite ulcerativa, enfim, síndrome de Sjögren, lúpus, todas essas doenças têm um determinado HLA, que é comum àqueles pacientes. Ou seja, como se fosse um mapeamento de uma parte do gene isso, que tem a função de controlar o sistema imune. Exatamente. Ele é responsável pela resposta imunológica. Então, o que acontece? Esse sistema HLA, ele diz que existe dentro de você, ele torna aquele indivíduo com possibilidade suscetível de ter a doença. Ele pode ter ou não ter, perfeito? E no caso da esclerose múltipla, se sabe que antes da puberdade, em geral, na primeira infância, aquele indivíduo suscetível, encontrando o meio ambiente. O que é o meio ambiente? Vírus, infecções, as mais comuns, podem, naquele indivíduo suscetível, criar uma quebra da barreira hematoencefálica. E aí, aquele indivíduo, na dependência daquele HLA, ele passa a apresentar um descontrole imunológico. No caso da esclerose múltipla, o alvo desse descontrole imunológico, dessa ativação de linfócitos, é quem? É o oligodendrócito, que é a célula que faz a bainha de mielina, ok? Então, o sistema imunológico, digamos assim, se volta contra a bainha de mielina. E dessa reação surge a inflamação, certo? Então, a esclerose múltipla tem um padrão e a neuromielite óptica tem outro padrão. Inclusive, o Marcos esteve 2 anos
em Málaga e trabalhou nisso. Na verdade essa pesquisa foi uma ideia que surgiu a partir de uma bolsa de estudos no qual a gente pôde fazer uma testagem genética dos pacientes com neuromielite óptica e nesse projeto foi definido um padrão genético, ou seja, HLA relacionado, que difere com o padrão normalmente descrito em pacientes com esclerose múltipla em várias populações do mundo. Então isso também é uma prova, senhores, que nós estamos de frente a duas doenças, a doenças diferentes, doenças que têm padrões de base, né, apesar de serem neuroimunes, né, tem bases específicas diferentes, alvos diferentes, e por aí temos que lidar com ela, com ambas também de formas diferentes e específicas, né? É tão difícil isso no dia a dia, você poder fazer rapidamente um diagnóstico preciso, porque demanda N exames, demanda a gente ter a informação correta de tudo que aconteceu com o paciente. E mais, demanda tempo. São doenças crônicas que uma vez nós vemos no início, mas muitas vezes nós temos que ver como ela vai evoluir. Tanto no caso da esclerose múltipla, como no caso da neuromielite óptica, certo? Perfeito. Então, só complementando essa parte de mecanismo. Então, em relação à esclerose múltipla, e o que eu quero chamar sempre a atenção a vocês, a importância do desenvolvimento da ciência. Embora a esclerose múltipla fosse conhecida desde 1868, só se descobriu a base imunológica em torno de 1970, que se viu, pôde se avaliar que havia um mecanismo, que haviam linfócitos que atacavam a baía de mielina. Perfeito? Então, e vocês vão perguntar, mas isso aí é teoria. Não é teoria, porque foi com a descoberta do mecanismo imunológico que foi possível o desenvolvimento de medicamentos. Então, na década de 70, na década de 80, se definiu, o grupo de ciências básicas definiu o mecanismo da doença. E na década de 90, surgiram os primeiros medicamentos. Tudo que a gente trata hoje, que são as medicações aprovadas para qualquer tipo de doença, nós temos que pensar antes qual é o mecanismo que essa doença consegue, né, desenvolver para gerar o problema. Essa é a informação que vai conseguir transpor a possibilidade de terapias. Isso. Né? Então a gente hoje, graças a Deus, estamos num ponto em que o conhecimento já chegou num nível em que nós temos diversas opções terapêuticas. E eu posso dizer agora também para a neuromielite óptica, né? Porque só esse ano uma medicação foi aprovada, existem mais duas possivelmente que estão para serem aprovadas, já existem medicações que já estão em uso, que vocês conhecem, que eu já falei aqui, azatioprina, micofenolato, rituximab. Então, mas que ainda não havia um estudo clínico. Então, a evolução do conhecimento... Então, vejam bem, olha o que eu estou falando. A doença foi descrita pelos sinais e sintomas, perfeito? Depois veio a ressonância para mostrar o que já era conhecido da peça anatômica. Então, nós passamos a visualizar. E, ao mesmo tempo, os cientistas da área básica entenderam o mecanismo da doença. Entendendo o mecanismo da doença, foi possível haver estratégias de tratamento. Exato. Agora, voltando um bocadinho na neuromielite óptica... eu acho que agora vale a pena a gente fazer uma atualização, né? Eu vou falar sobre o mecanismo da neuromielite óptica. Perfeito. Perfeito? Então, e nós mostramos a vocês que na década de 90 começaram a sair séries de casos de neuromielite óptica recorrente, surgiu o primeiro critério de diagnóstico aceito internacionalmente, proposto pela Clínica Mayo em 1999,
Portanto, nós estamos fazendo 20 anos. Exatamente. Esse critério dizia, o paciente tem que ter neurite, tem que ter mielite, ela deve ser grave, a ressonância de crânio, ela ou é normal, ou ela não é igual à esclerose múltipla, e a ressonância da medula mostra uma lesão extensa. Vejam que é o mesmo aspecto que o De Vick descreveu em 1894, visto radiologicamente. Tá certo? Na verdade, esse foi o primeiro grande critério que começou a fazer com que nós pudéssemos caminhar dentro dos casos de doenças que se repetiam surtos, com o intuito de se estratificar melhor o paciente como sendo uma forma recorrente de esclerose múltipla ou uma forma de neuromielite óptica que normalmente se mantinha também com curso recorrente. Então, no início, o ponto principal desse critério era a parte clínica de maior gravidade contra os surtos visuais ou medulares e mais a ajuda da ressonância magnética, principalmente da medula, porque vocês têm que lembrar, né, ou se não sabem, nós estamos aqui para isso, as lesões da neuromielite óptica são lesões medulares de grande extensão. É isso que chama atenção e isso que também se correlaciona com maior gravidade dos fenômenos de dificuldade de marcha, de dificuldade de controle da urina, de manifestações sensitivas nos braços e nas pernas, né? Então, a partir daí, nós tivemos um instrumento, um critério para poder auxiliar nós médicos, não é? Veja bem que foi no Rio de Janeiro, no Hospital da Lagoa, que foram identificados os primeiros 24 casos de neuromielite óptica no Brasil, na América Latina toda. E nós tivemos o apoio na época do professor Charles Poser, que era uma maior figura americana em esclerose múltipla, mas que tinha interesse em neuromielite óptica, porque ele viu casos de neuromielite óptica no Caribe. Então, quando ele veio nos conhecer no Brasil e viu os nossos casos, a maior parte das pacientes não eram brancas, eram negras, ele juntou uma coisa a outra e com ele nós descrevemos os primeiros 24 casos de neuromielite óptica no Brasil. Nós já tínhamos ressonância de crânio, já tínhamos ressonância de medula e tínhamos a história dos pacientes. Muito bem, mas a grande revolução no conhecimento da neuromielite óptica ocorreu após 2000, exatamente em 2004, quando uma pesquisadora da Clínica Mayo, que estudava anticorpos, então ela e o marido dela tinham um laboratório de anticorpos. Então esses anticorpos estavam ligados a várias doenças neurológicas, doenças paraneoplásicas, então eles tinham esse conhecimento. O que é que aconteceu? Quem descreveu, ou quem propôs o primeiro critério foi o professor Brian Wingerschuk, da Clínica Mayo, que fez um retrospectivo dos casos da Clínica Mayo e propôs os critérios diagnósticos. Então ele reuniu aqueles doentes. E o que aconteceu com a Wanda Lennon? Ela notou que daquele grupo de pacientes havia um anticorpo diferente. Isso é um ponto marcante, né? Porque, na verdade, quando a gente fala em esclerose múltipla, né, e vocês que estão aqui e já foram, né, investigados, nós sempre falamos, não temos um exame em esclerose múltipla que aponte, né, por um marcador muito específico da doença, a ponto da gente poder, enfim, conseguir estratificar ou selecionar pacientes. Na verdade, na esclerose múltipla é um conjunto de informações. Até porque a imunidade na esclerose múltipla não é humoral.
ela é celular, é pelos linfócitos, perfeito? Mas não há um anticorpo circulante. Isso já diferenciava, mas não se sabia. E a Wanda-Lena examinou os pacientes, testou, e o que é que ela viu? Que 70% dos pacientes diagnosticados como neuromielite, pelos critérios que nós falamos, de 99, quando faziam um exame de sangue, é um exame sorológico, com técnicas de imunohistoquímica, aparecia um anticorpo. E mais ainda, eles conseguiram acompanhar o caminho desse anticorpo dentro do sistema nervoso e viram que o anticorpo, ele não atacava diretamente a mielina, ele se unia, ele tinha um alvo antigênico nos astrócitos. O que são astrócitos? São células de sustentação do sistema nervoso. A célula do sistema nervoso é o neurônio. Então nós temos bilhões de neurônios. Mas nós temos algumas células que sustentam esses neurônios. O astrócito é uma delas. Então, esses astrócitos têm prolongamentos. Esses prolongamentos iam até a barreira hematoencefálica e nesse canalzinho de água, a proteína dele, o que é um canal de água? É como a água entra no sistema nervoso. Então, a proteína de um desses canais de água, de vários, que é a aquaporina 4, que vocês devem ter ouvido esse nome, é o nome dessa proteína do canal de água. Então, aquele anticorpo se unia a quem? A aquaporina. Então, era um anticorpo anti-aquaporina. Perfeito, Marcos? Isso faz com que o conhecimento dê outro salto. Outro salto. Então, a partir daí, começaram a testar com essa mesma metodologia, né, a pesquisa desse anticorpo em várias populações de pacientes com esclerose múltipla e com doenças supostamente de neuromielite, e começaram a constatar que a possibilidade desse anticorpo estar presente em pacientes com esclerose múltipla era praticamente zero. Era praticamente zero. Os pacientes com esclerose múltipla testados no mundo inteiro, é um estudo americano que testou 1000 pacientes com esclerose múltipla. Nenhum deles tinha um anticorpo. Tá? Então isso mostra a grande especificidade. Ou seja, esse anticorpo ele é muito específico para a neuromielite óptica. E mais, a neuromielite óptica começa de uma maneira. Habitualmente, ou é a neurite ou é a mielite. Então, já se sabe atualmente, isso foi também novo avanço do conhecimento, que se você conseguir testar o paciente no primeiro evento e você definir que ele é aquaporina, você já tem permissão de tratar ele como neuromielite óptica. O que certamente, a médio e a longo prazo, vai mudar muito o prognóstico da doença. Por isso que muitas vezes, até hoje eu tive contato com um paciente novo no meu consultório, que ele abriu o quadro dele com uma neurite óptica grave. Ou seja, ele em poucos dias estava praticamente sem enxergar de um olho. Não era uma neurite óptica bilateral, era unilateral. Um olho esquerdo. O que aconteceu? Um dos testes que pediram para ele foi o aquaporina. Por quê? Porque se a gente sabe que a neuromielite óptica é uma doença que cursa mais com neurites e mielites, não somente. Isso, que também foi uma evolução do conhecimento, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Já de início, a testagem da aquaporina para esse perfil de paciente é muito coerente, porque nós queremos antecipar a possibilidade desse diagnóstico e aí o curso de tratá-lo será diferente. Porque as drogas para esclerose múltipla não atuam em neuromielite óptica. Às vezes até pioram a doença. Que isso também foi evolução do conhecimento.
Então, para vocês verem como foi importante essa descoberta no mundo da ciência, que uma doença rara, ela tem menos de 5 por 100 mil em todo o mundo. Então, uma doença rara, ela é, nos últimos anos, a doença que tem mais publicações de todo mundo. Então, tem mais de 10 mil trabalhos publicados, tentando entender, porque se descobriu uma coisa inteiramente nova, um mecanismo novo, certo? Então, vejam bem, nós estamos agora em que ano? 2004. Isso foi descoberta na Clínica Mayo, saiu o trabalho publicado. E nós aqui no Brasil tínhamos nossos pacientes, mas nós só conseguimos, não havia esse exame disponível, nem para pagar. Se você quisesse fazer o exame, tinha que mandar na Clínica Mayo, não é, Marcos? Não tinha o kit comercial do exame. Na verdade, eles detinham, enfim, o método. Isso. Né? Então, assim, todos os especialistas do mundo que queriam ter acesso a esse exame, obrigatoriamente tinham que mandar o exame para os Estados Unidos. E isso mudou como? Porque se descobriram novos métodos que superaram o da Clínica Mayo. O que quer dizer que o método supera o da Clínica Mayo? Ele tem mais chances de ser positivo. Esse método mais novo, que se chama Cell-Based Assay, é um método que atualmente está disponível no laboratório da minha universidade, a Universidade do Rio de Janeiro, e que nós colocamos disponível para todos os pacientes do Hospital da Lagoa, da nossa clínica, do Hospital Gafreguini, e colocamos à disposição de qualquer outro paciente que após a epidemia, porque agora nós não estamos funcionando, que tenha suspeita de neuromielite óptica, pode nos procurar, entrar em contato por e-mail, que nós faremos gratuitamente o teste para vocês. Isso. Existem alguns pontos que eu queria... A gente está já numa situação em que o diagnóstico foi ajudado pelo meio do anticorpo, né? Só que também outras coisas aconteceram a partir dali. Isso. Hoje vocês, até tem uma pergunta de uma paciente que possivelmente é minha, é uma paciente, Regina, que eu atendo, se eu não me engano ela é do Acre, se chama Lu Campos, Luciane Campos. A Luciane pergunta o que quer dizer o NMO, espectro NMO. Perfeito. Né? O que quer dizer esse conceito? Né? Porque a gente está falando sempre de neuromielite, e neuromielite basicamente é uma doença que precisa vir clinicamente os dois eventos que nós comentamos. Neurite e mielite. Por isso chama neuromielite óptica. Né? Mas a partir de um determinado momento, e é isso que a Regina ainda tem tempo para 5 minutos para explicar para a gente, por que houve então esse novo nome? Né? Qual foi a situação que deu o gancho para a gente hoje considerar esses pacientes como dentro de o espectro NMO? Esse nome começou com aquele estudo da Lennon, quando ela descobriu o anticorpo. Porque ela testou pacientes que tinham neuromielite, quer dizer, os dois, testou em pacientes que tinham neurite óptica bilateral somente, e testou em pacientes que tinham mielite extensa somente. E o que ela viu? É que o anticorpo também podia estar presente no que ela chamou de formas parciais de neuromielite óptica. E como nós temos pouco tempo, o que ocorreu depois que foi possibilitado o diagnóstico pelo meio do anticorpo, enfim, maiores séries de casos, maiores estudos radiológicos, é o seguinte, é que cerca de 20%, eu acredito, dos casos que têm neuromielite óptica podem ter manifestações no encéfalo por causa da localização da aquaporina 4 no tronco cerebral ou em torno dos ventrículos. Então, um dos sintomas que foi descrito e que é hoje considerado
o terceiro mais comum é uma síndrome de tronco cerebral na qual o doente vomita e tem soluço. Não é qualquer vômito, não. Nem é qualquer soluço. São vômitos incoercíveis, porque no tronco cerebral você tem o núcleo de controle do vômito. Então, se você tem uma inflamação aí, você tem como sintomatologia a síndrome da área postrema, não é? Ou seja, a neuromielite óptica, ô Lu, ela é uma das doenças que tem a possibilidade de estar nesse espectro. Agora, eu gostaria de, só para terminar, e certamente a gente poderá ter em outras ocasiões, outros contatos, é dizer que o diagnóstico de neuromielite óptica ocorre em pacientes que são negativos para o QP4. Isso é um ponto. Olha, prestem atenção. Todo mundo me pergunta isso. É assim, doutor Marcos, eu fui testada para o aquaporina 4. Então quer dizer que eu não tenho neuromielite óptica? E a resposta é não. Infelizmente não. Por quê? E aí nós falamos dos métodos. Pelo método da Clínica Mayo, no nosso meio, Brasil, América Latina, a frequência de positividade do anticorpo é em torno de 50 a 55%. Agora, com um método novo, que é esse que no momento está implantado no laboratório da professora Cleonice Bento, que mandou uma pós-doc para Lyon para aprender o método e trouxe para fazer na universidade, a frequência de positividade sobe para 70%. Então vejam, nesse método comercial que há por aí, possivelmente 50% vai aparecer no anticorpo e 50% não vai. Então, não é a presença do anticorpo, ou melhor, a presença do anticorpo junto aos sinais clínicos faz o diagnóstico. Agora, a ausência do anticorpo não impede que se faça o diagnóstico. Isso é um pouco complexo da gente poder explicar de uma forma assim mais macro, né? A gente teria que ir no detalhe, mas vocês têm que entender que pelos critérios últimos, se eu não me engano, de 2015, isso. Né? A publicação defende que você, mesmo sem a presença do anticorpo ou com ele negativo, né, você tem forma, né, de, por outras características clínicas e de neuroimagem, exato, bater o martelo e definir que seja ou neuromielite óptica ou alguma síndrome que esteja dentro desse espectro da neuromielite óptica. Perfeito. Então nós temos que ter esse tipo de conhecimento e passar isso para vocês de uma forma correta, porque muitas vezes o paciente está, enfim, comemorando um aquaporina 4 negativo e às vezes, mesmo assim, é possível, mediante a outras informações, que essa doença seja diagnosticada. Perfeito. Né? Então isso é um ponto marcante no qual eu passo praticamente toda semana sendo questionado. Né? Eu vou abrir agora algumas perguntas que eu recebi aqui no WhatsApp Web e vou perguntar para a Regina e vou em seguida fazer alguns comentários e a gente vai se despedir, que já estamos quase passando do tempo. Então, Regina, a primeira pergunta, e aí, se você puder responder, é o seguinte: Lorena é outra paciente minha. Lorena está perguntando: um paciente com aquaporina negativa pode um dia se tornar positivo? O problema, Lorena, é o seguinte: não é que ele um dia possa se tornar. Nós estamos falando de métodos laboratoriais. Então é possível que chegue um momento que um método laboratorial consiga identificar maior número de casos. Perfeito? Então foi o que eu disse a você. Mas o importante para o diagnóstico é
o seu médico. Porque ele vai ser capaz de reunir os dados clínicos, fazer o seu exame, estudar a sua ressonância, pensar em outros diagnósticos que nós não temos nem tempo de falar aqui, como novos anticorpos, como o atual, que nós espetacular. E eu também uso o Dr. Google, só que o Dr. Google é incapaz de realmente ter experiência, calma, noção de tudo isso que nós falamos para poder concluir um diagnóstico. E o diagnóstico é o início de tudo, porque é o início do tratamento, do prognóstico e assim por diante. Perfeito. Mais uma pergunta Você tem alguma informação sobre a relação de vacinas com o desenvolvimento da neuromielite óptica? Ó, então vamos lá. Um dos fatores desencadeantes de inflamação no sistema nervoso é a vacina. Depende da vacina, é raro, mas pode acontecer. E a manifestação, digamos, porque a vacina vai induzir a uma resposta imunológica alterada. E essa resposta alterada poderá atingir o nervo óptico, a medula, o cérebro, entenderam? Então, existem reações vacinais, digo a vocês que são raras, mas elas podem tomar a forma clínica de um acometimento visual, simultâneo a um acometimento medular, e nós teríamos então o quê? Uma síndrome visual e medular de neuromielite óptica. Perfeito? O ponto é saber se essa manifestação pós-vacinal, se ela vai ter um curso a partir dali, que vai parar por ali, né? Ou seja, ali vai ser somente aquela apresentação, ou se aquilo ali poderá vir a também ter um curso recorrente. E aí, enfim, existe a necessidade de uma observação, existe necessidade de mais dados, né? Mas a vacina é algo que a gente pede ao paciente para tomar cuidado, depende da vacina, não é? Vacina de gripe todo mundo deve tomar. Entendi. A última pergunta que eu vou levantar, professora Regina, é saber, assim, estão perguntando assim, gostaria de saber, a Graciele pergunta, gostaria de saber se com a ressonância dá para saber se nós estamos em surto. Então, Graciele, a primeira informação é aquela, surto para nós é uma manifestação clínica, né? Claro que sempre que é possível, se você tiver a ferramenta da ressonância e puder fazer a ressonância num momento de surto, para você ver a extensão da lesão, qual tipo de lesão, onde ela está localizada, é um exercício diagnóstico interessante. Nem sempre a gente consegue fazer isso, mas a ideia é que assim, normalmente nós chamamos de surto algo que seja manifestado, algo que o paciente consiga se queixar relatando algum sintoma, e esse sintoma tem que ser pelo menos por 24 horas de extensão e não ser uma coisa de rápida resolução, né? A última pergunta que eu também vejo aqui interessante é para a Regina, que ela é a convidada especial. Regina, quando que você indicaria um paciente, além de fazer o anti-aquaporina 4, fazer o anti-MOG? Muitos pacientes procuram a gente querendo fazer um anti-MOG, mas será que todo mundo precisa fazer um anti-MOG, né? Esse exame é um exame raro, caro, difícil de lugar para fazer. Então, assim, praticamente aqui no Rio de Janeiro, só em formato de pesquisa,
ou um ou outro laboratório por um preço altíssimo, que mandam fazer fora, entendeu? Então assim, quando que na sua experiência Perfeito. Pergunta ótima. Primeiro, se você é AQP4 positivo, acabou o assunto. Esse é o seu anticorpo. Se você é anti-AQP4 negativo e tem uma mielite e tem uma neurite óptica bilateral, o ideal é fazer um MOG. Isso é interessante porque a gente depois vai falar de patologias relacionadas a MOG, né? Isso. Que na verdade nós temos alguns casos aqui no Rio de Janeiro, já levamos para apresentação fora do Rio em congresso, e a maioria deles chama atenção pelas neurites bilaterais dos dois olhos. E a lesão da medula é extensa. Agora, a diferença clínica é que a maior parte dos casos de MOG tem uma resposta ao corticoide muito boa. Os pacientes podem voltar e já, no caso do AQP4, a gravidade é maior. Mas não é regra, mas é o comum. Mas eu, nos meus pacientes, que eu suspeito de uma síndrome do espectro non, e eles são AQP4 negativo, se eu tiver possibilidade de fazer, eu acho que vale a pena. Perfeito. A última coisa que eu queria lembrar vocês é o seguinte: essas lives têm sido organizadas e planejadas por causa, obviamente, da pandemia. A gente tem tido pouquíssimo contato com os pacientes de forma presencial. É verdade. Então isso tem ajudado bastante, porque a gente tem tido muito contato com vocês. Então a primeira coisa que eu gostaria de pedir é que vocês coloquem os seus e-mails aí no chat, porque a gente vai criar uma lista de e-mails, porque o agosto laranja está chegando e a gente quer fazer uma campanha muito legal para a esclerose múltipla e vocês vão ser procurados para a gente poder decidir os temas, né? Então bota aí no chat os seus e-mails para a gente poder criar essa lista. O outro ponto é que assim, esse tipo de atividade é uma atividade que, assim, presencialmente aqui nós estamos com quase 160 pessoas na sala, mas vocês têm que compartilhar esse vídeo para chegar a mais gente, para que as pessoas se informem melhor, para as pessoas poderem ter mais noção do que elas estão passando, do que é o correto se fazer, do que é interessante, do que é atual, né? Então, por favor, compartilhem esse vídeo. Curtir é bom, mas compartilhar é melhor, tá? Por último, eu queria agradecer a professora Regina. Obviamente, ela está sempre convidada para falar, mas ela tem esse elo com a neuromielite óptica. Então, com certeza a gente vai fazer outra live de neuromielite óptica, porque o assunto, obviamente, não esgotou. Exatamente. Né? E, enfim, eu vou deixar ela terminar. Mando um beijo para todo mundo. E a gente vai se ver aqui na sexta-feira que vem. Ainda não decidimos o tema, mas até segunda-feira a gente lança o tema. Isso. A minha palavra é para os pacientes que estão nos assistindo e que têm essas síndromes do espectro non. É muito importante essa união nossa com vocês. Como é importante a união entre vocês. A neuromielite óptica precisa de muito mais cuidados hoje em dia do que a esclerose múltipla. A esclerose múltipla já está sedimentada. Os remédios são fornecidos pelo Ministério da Saúde. No caso da neuromielite óptica, eles ainda não são. Então, eu pretendo mais adiante, hoje eu vim convidada, mas ter um outro contato com vocês, porque eu pretendo fazer uma grande pesquisa epidemiológica de neuromielite no estado do Rio de Janeiro, para que nós possamos levar às autoridades o número de pacientes que realmente existem, onde eles moram, quais são as necessidades, e este é um ponto que precisa de união entre a equipe médica e os próprios pacientes. E muito obrigada a todos que estiveram hoje aqui e realmente terminando como eu comecei. Foi um grande prazer ter vocês aqui hoje na nossa casa. Muito obrigada. Um abraço, gente. Até semana que vem.